pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro O Cemitério, do Stephen King. Finalmente eu li esse livro. Faz muito tempo que esse livro estava na minha meta de leitura e agora finalmente eu consegui finalizar. A editora Suma de Letras preparou uma leitura coletiva desse livro, então eu finalizei a tempo dessa leitura coletiva, só que eu não consegui seguir os prazos, mas tudo bem. Finalizei a leitura e simplesmente amei. O Cemitério é considerado um dos livros mais assustadores do mestre King. Ele realmente é muito sinistro, muito assustador. Eu não sou uma pessoa que me assusto facilmente em livros, na verdade eu não senti medo nesse, mas é muito sinistro, é muito medonho as descrições, as situações que acontecem aqui dentro deste livro. Se você tem um pouquinho de medinho, com certeza você vai sentir um medão lendo essa história. Esse livro foi escrito inicialmente em 1983, já teve uma versão para o cinema, agora recentemente foi lançado um novo filme. Só que eu não lembrava de nada, eu tenho quase certeza que eu já assisti o filme lá, na época, muito tempo atrás, quando eu era criança, pequena, mas eu não me lembro de detalhes, então isso foi uma coisa que foi muito bem aplicada aqui dentro. Eu não me lembrar de nada, foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter lido resenhas, foi não ter buscado o trailer do filme antes de finalizar a leitura, porque o trailer do filme, já vou dizer aqui, já vou adiantar, se você assistir o trailer de um dos filmes, você vai saber o livro inteiro praticamente. Óbvio que tem toda a magia da narrativa desse homem, que é incrível, o quanto ela é envolvente, isso a gente não discute. Os dois trailers, na verdade, eles entregam muito da história. E esse último filme agora tem totalmente uma inversão de valores, de papéis aqui dentro, que eu não quero nem comentar sobre isso. Tá, mas vamos falar o que eu achei deste livro. Aqui nós vamos conhecer o Louis Creed. Ele é um jovem médico, recém-chegado em uma pequena cidade no Maine, óbvio. Então ele se mudou para esse lugar, para essa casa, com a sua família, a esposa Rachel e os seus dois filhos pequenos, a Ellie, de seus 6 anos mais ou menos, e o pequeno Gage, de 1 ano e pouco, quase 2 anos, juntamente com o gato da Ellie, o Church. A casa fica em um lugar afastado, na beira da rodovia, então ele só tem como vizinho o Jude, que mora do outro lado da pista, então ele faz bastante amizade com esse cara, um senhor, na verdade ele já tem seus 80 anos, mas os dois engatam uma amizade ali bem fervorosa, bem bonita, regada bastante cerveja nos finais de noite e tal. O Jude começa a contar os mistérios ali da região, os segredos que envolvem a região, e ele acaba contando para o Louis que no fundo da casa dele, no fundo do terreno da casa dele, do Louis, tem um cemitério onde as crianças, há várias gerações, enterravam seus bichinhos de estimação. O Louis acha aquilo super curioso, fica intrigado com a história, sua esposa também, mas ok. Alguns fatos meio estranhos, meio sinistros, bastante má sorte começa a rondar a família do Louis e ele não entende o que está acontecendo, pequenas coisas, pequenas atitudes, mas parece que tudo estava dando errado ali logo no início da instalação deles ali naquela casa, naquela cidade. Alguns dias depois ele descobre que no fundo desse cemitério existe um segundo cemitério, que é um lugar de mais difícil acesso e que diz a lenda que quem é enterrado, o que for enterrado nesse cemitério, retorna à vida. É óbvio que isso vai deixar o Louis muito assustado, com muito medo, ele vai começar a ter uns pressentimentos, umas visões, uns sentimentos muito ruins e vai deixar ele assim completamente amedrontado. Um incidente muito perturbador vai acontecer aqui logo no início dessa história e vai provar para o Louis o poder dessa lenda, o poder desse cemitério de bichos, que é o cemitério Micmac, um antigo cemitério indígena, esse segundo cemitério, que é o mais nebuloso, o mais sinistro. Acontecimentos terríveis vão ter início a partir desse momento, o Louis vai ficar consternado, ele vai ficar apavorado, o medo vai tomar conta do seu ser e o sentimento que vai reger toda a sua vida a partir de certo momento é a dor. Ele vai agir de uma forma totalmente insana, ele vai até mesmo questionar a sua própria sanidade, questionar o que é verdadeiro, do que é falso, o que é real, do que é imaginário, o que é o bem e o que é o mal. Tudo por causa da dor que ele está sentindo, do seu coração dilacerado. Gente, eu não quero falar muito sobre a história, se você, assim como eu, não sabe nada também, é bem difícil, porque muitos já leram, mas eu sei que vai ter alguém assim como eu, que não sabia nada, que não sabe nada, então eu quero tentar falar sem soltar spoiler. Só posso dizer que esse foi um dos livros do King que eu mais gostei, eu gostei demais, ele é muito envolvente, ele é muito forte, ele é
cru, ele é visceral. A narrativa do King aqui nesse livro é visceral. Os personagens são muito bem construídos, você se apega aos personagens, você vê realidade nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas loucuras. Eu amei demais esse livro, o final dele é incrível, o finalzinho mesmo assim é ótimo, eu não imaginei que aquilo fosse acontecer. Ele me deixou assim de queixo caído, em certos momentos eu ficava... Meu Deus, o que é isso? É previsível, mesmo que você não saiba, você tá lendo ali, você imagina o que vai acontecer. A partir do momento que um fato ali bem forte acontece, você já sabe o que vem pela frente, mas é a narrativa, é o jeito que o autor vai conduzindo até chegar nessa história, o jeito que ele vai levando pelos caminhos mais tortuosos, mais nebulosos, para chegar até o desfecho dessa história. É sensacional, é indescritível, é só lendo mesmo para você entender e você sentir o que eu senti. Então acho que é isso, eu não quero mais soltar mais nada que eu não devo, eu acho que eu já até falei demais, mas é que é muito difícil falar sobre um livro que é tão antigo, que já teve 2 adaptações, que eu saiba, né? Que tantas pessoas já leram, já falaram sobre ele, é bem difícil sem soltar nenhum spoilerzinho. Mas eu espero que eu não tenha estragado a tua sensação quando você for ler. E se você leu algum tempo atrás, provavelmente você não vai lembrar de muitos detalhes se você for assim como eu. E se você leu recentemente, vem aqui conversar comigo. E se você assistiu o filme, esse segundo, que eu não tenho vontade nenhuma de assistir, porque ele é, como eu disse, totalmente o oposto. E eu acho que não vai ter graça nenhuma por ser o oposto. Então, a gente conversa depois, ou no privado, ou lá no nosso grupo do Facebook, que dá pra conversar com spoiler, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as novidades, e é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau!